tulips with me. Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o podcast semanal de desgraceiras no mundo da ficção, sempre com o Maxon Lima de um lado e com o Rômulo Mata do outro lado. E nós do lado de vocês aí, né? É tudo um lado Estéreo. só. Se vocês estiverem ouvindo estéreo, tá dos dois lados. É Se um tiver no círculo, corno, é a tá perfect circle. É isso aí, cara. Pô, toma aí, Max. Meu, eu queria começar, a gente separou, né, como de costume, umas notícias aqui. Eu fui pego de sopetão, assim, com esse novo Cemitério Maldito. Vai ter um novo Cemitério Maldito, chamado Bloodlines. Não sei como vai ser traduzido. É uma produção da Paramount Plus, um original Paramount Plus. Sim. E ele é um prólogo, cara. Ele vai passar na juventude do Judge Crandall. Você se lembra desse personagem? Judge Crandall? Mas ó, me corrija se eu estiver errado. O maluco do filme não é o cara que fez o Elliot do ET? Cara, você tá dizendo de qual deles? Desse novo aí. O do remake? É, porque ele me lembra o molequinho do ET, cara. Pô, mas como que pode ser o moleque do ET? Não, mas ele já tá velho, né? Ah, não, calma. Pera, eu lembro que um dos caras é o cara lá que ele fez a trilogia do Planeta dos Macacos. Na verdade, ele não fez todos, né? Ele fez o Confronto. Será? Ele é? É o Jason Clarke? Jason Clarke é o menininho do ET? Será? Eita, peraí. Mas você desvirtuou completamente a minha linha de raciocínio, cara. Eu acho que não tem nada a ver isso aí que você tá falando. Pô, desculpa. O ET, o menino, o Elliot, é o Henry Thomas. Ah, então não é, mas é muito parecido, viu? O Harry Thomas, ele tá nesse Bloodlines. Então você tá confundindo. Eu pensei que você tá falando do remake. Eu perguntei, o remake? Você falou, esse Bloodlines não é um remake, é um filme original. Um prólogo. Ah, sim, não, é no novo, é. Ô, Romulo, presta atenção, você tá me confundindo, meu. Como diria Chacrinha, tô aqui pra confundir. Então, esse personagem que o menino do ET faz... na verdade não, ele é um personagem original. Quem faz de fato é o Jackson White. Ele faz o Judge Crandall mais novo. O Judge Crandall é o cara que apresenta o Cemitério Maldito pro pai lá, pra família, né, que se mudou ali pra Maine, pra fugir da cidade grande. Eu esqueci o nome do personagem. É Louis, se não me engano, é a família Creed. E aí o gatinho morre, eles enterram lá. E ele também é o Herman Monstro, né, dos monstros. No cemitério. Eu tô falando do Cemitério Maldito, o original, né? O lá de 89, dirigido pela Mary Lambert, que eu adoro, acho fantástico. Assim. Eu tinha um pavor naquela estrada, porque ela parecia que era muito próxima da porta de casa, né? Fred Guiwain é o nome, né, do Judge Crandall original, que é o Herman Monstro. E, meu, tipo, é isso. Se passa no final dos anos 60, vai acompanhar o Judge Crandall, a cidade de Ludlow, Maine. Isso aqui né, não tem um livro pra se basear nisso, é inspirado no Stephen King, né, tá ali e tal. Mas de qualquer forma é algo novo. Assim como foi o Cemitério Maldito 2. Que eu até que gosto, assim. Gosto inclusive mais do que o remake recente. Inclusive, você assistiu esse remake de 2019? Assisti sim. Eu acho bem fraquinho. Eu prefiro o original, com certeza. Mas é isso, o novo Cemitério Maldito não é uma franquia muito extensa, como por exemplo Colheita Maldita, que tem muitos filmes. Inclusive teve um recente aí que eu não assisti. Acho que do ano passado. Aquele que caminha entre as fileiras, né? Children of the Corn, adoro. Então falaremos sobre, cara. Seria até uma ideia a gente fazer um apanhado do Cemitério Maldito, né? Até porque lá no Mais Que Horror eu só fiz um vídeo sobre o remake. E daí quando eu falei do remake eu aproveitei e falei dos outros, mas assim, não fiz nada muito aprofundado que a gente poderia fazer. Eu tenho o livro do Cemitério Maldito e nunca li. Como assim, cara? Pois é, tá aqui numa eterna lista, né? Sim. Comprei num sebo, com uma capa muito boa, assim, mas nunca li. Uma outra notícia é que recentemente teve mais informações sobre o confuso Silent Hill Ascension. Né? Vamos dizer, diga-se de passagem. Esse lance que a gente não... qual é que é desse negócio? Né? Desde que foi anunciado lá no Silent Hill Transmission no ano passado, é uma experiência de comunidade. Né? Então esse vídeo, inclusive vou deixar o link na descrição, é como se fosse um behind the scenes da IGN. A IGN que promoveu isso, né, divulgou esse vídeo, colocando ali os desenvolvedores falando. A parte que mais me interessa do vídeo é a própria roteirista falando, né, de como ela desenvolveu a visão dela de Silent Hill dentro daquela premissa dos medos, anseios, traumas das pessoas sendo projetados, criando forma física. Eu ainda não entendi como vai funcionar o lance de todos os jogadores
influenciarem no mundo ali, que ela até deu um exemplo na entrevista, o primeiro cara que falou lá, que ele falou assim como os jogos da Telltale ou como o Bandersnatch Isso, da Netflix, do do Black. Mas aí Netflix, né, do Black. ele falou assim, a diferença do nosso projeto, e aí foi o CEO lá, né, o chefe, diretor da GameVid Technologies, que é quem tá produzindo esse negócio, que ainda não tem data, é 2023, não tem data, Uhum. mas ele falou, o diferencial é comunidade, ou seja, dia tal, hora tal, o negócio começa, que é como se fosse um filme, porém todo tridimensional, é uma animação 3D, né? Sim, Então você tem que estar lá nessa hora para assistir. Se você chega 10 minutos depois, você vai perder esses 10 minutos. Se nesses 10 minutos já entendi. foi tomada alguma decisão, você perdeu. Então assim, é Caramba. como se a gente nunca fosse ver, é como não, a gente nunca vai ver qualquer resposta, qualquer tomada de decisão, qualquer caminho escolhido, que não o escolhido pela maioria das pessoas que estiverem ali acompanhando naquela hora. Entendi. Aí ele falou lá, a gente não decidiu ainda quanto tempo a gente vai deixar a coisa disponível pra galera assistir depois. Então, por exemplo, cada episódio, digamos assim, tem 1 hora de duração. Aí eles vão deixar 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, para que você assista depois e acompanhe, seja lá quando for. Eu não sei se isso aí eu acho que não foi dito. Se vai ser a coisa toda de uma vez, se vai ser por capítulos, né? Já pensou depois eles lançam tipo uns packs em Blu-ray, assim, pra pessoa assistir mesmo, assim? Eu acho difícil, até porque esses caras já fizeram isso com The Walking Dead. E eu que sou assim um consumidor ávido de Walking Dead, nunca tinha ouvido falar desse negócio. Que foi semelhante, 3D ali. Aí eu não sei como vai ser, tipo, para e aí aparece ali, você tá assistindo, aparece. Ah, quais dessas opções o personagem vai escolher, digamos. Aí você tem 30 segundos pra responder. O negócio meio passa ou repassa, assim. Aí você vacilou, não respondeu, ou escolheu, aí, 70% das pessoas escolheram essa opção, todas as outras opções viram fumaça, a animação toca aquele caminho. Sei lá, eu achei assim, vamos ver qual é que é, eu vou ver. Eu pretendo fazer parte disso de uma maneira ou de outra. Agora, o que mais me deixou assim, com alguns pés atrás, é o que eles mostraram das criaturas. Os monstros de Silent Hill são muito importantes. E esses aqui me pareceram muito genéricos, cara. Eu achei muito sem graça o que a gente viu. Tem até umas concept arts dos monstros, né? E tem um monstro maior, uma coisa meio papal ali, um papa eméritos ali, com uma coisa meio de sacerdote. Sabe, não me gerou impacto, não. Isso pode É, ser mas um diferencial. ele Pro mal. já tinha isso, né? Em todos essa imagem sacerdotal, né? Não De monstros. necessariamente, não necessariamente. Não era a Dália? O Silent Hill ele pende pro religioso, pro cultista, ou não. Pô, você pega o chefe final do Silent Hill 1, do Silent Hill 3, é uma coisa. O chefe final do Silent Hill 2, do Silent Hill 4, outra coisa, totalmente diferente. Então, assim, é o potencial de possibilidades, né? Uma coisa que me faz pensar, a gente tem 3 jogos de Silent Hill para serem lançados, tem essa experiência interativa aqui de comunidade, tem o filme. Eu acho que ia se perder uma oportunidade muito rica e que nunca foi explorada de ter um morador de Silent Hill como protagonista, entendeu? Nunca teve. É verdade, é sempre alguém de fora. Caramba, é verdade. Alguém que tá passando, alguém que vai lá de tempos em tempos, alguém que vive na cidade vizinha. Caminhoneiro, alguma policial. Nunca alguém que de fato mora lá, entendeu? Não sei. A gente tem 2 Silent Hills aí que a gente mal sabe informações. A gente sabe quem são os responsáveis que estão desenvolvendo o jogo, mas tanto aquele Silent Hill F, que está sendo feito pela New Bards, né, a produtora lá de Hong Kong, quanto o Silent Hill Townfall, sendo feito pela produtora No Code, a gente não sabe quase nada, assim. Além de ter aquele trailer do que foi anunciado, não sabemos absolutamente nada. Inclusive essa produtora No Code, ela é de Glasgow, da Escócia. Então são visões muito distintas de Silent Hill, né? Bem interessante. Que engraçado, a gente tem 3 coisas pra chegar novo aí, e eu ainda fico pensando na minha ex, né? No 2. É o carro-chefe, né? Eu acho que Sim. o primeiro jogo de fato que vai sair, que tem boatos de que sai ainda esse ano, é o remake do 2. Tem nem o que dizer, não sei, não tenho nem roupa pra esse evento, cara. Mas deixa eu falar um negócio, porque um outro grande evento recente, pelo menos da minha concepção, é que o Burn House Lane, que pra mim foi um dos grandes jogos de terror do ano passado,
ele chegou aos consoles, ao Switch, ao PlayStation, ao Xbox. E esse jogo é de um criador que eu gosto muito, chamado Ray Mikowski. Ele tem uma visão muito distinta de terror, ele é muito autoral. Mas todos os outros jogos do cara, a obra do cara meio que completa, tá no PC. E era uma coisa muito do submundo, assim, uma coisa muito desconhecida. E esse foi o primeiro jogo do cara que chegou às outras plataformas, né? E eu fico muito feliz com isso, porque mais pessoas vão poder jogar e conhecer o gameplay diferenciado dele, aquela coisa 2D, a própria arte, que é muito distinta e característica, e a narrativa, que é sempre o forte, né? Ele é um adventure um tanto mais simplificado, com os quebra-cabeças que vão do simples para algo muito complexo. Eles ramificam nesse sentido, mas eu fico muito feliz de ver o Ray Mikowski chegando para uma audiência mais ampla, né, para mais pessoas, e eu espero que isso aconteça com Downfall, com The Cat Lady, com o Lorelei, que são outros dos jogos do cara. O Burning House Lane é uma coisa à parte, né, esses que eu citei, eles são uma trilogia. The Devil Came Through Here Trilogy é o nome. E eu vou aproveitar para colocar aqui também na descrição desse vídeo, digo, se você estiver ouvindo no Deezer, Spotify, dá um pulinho no youtube.com/masquehorror, que eu vou colocar uma entrevista que eu fiz com ele na época do Lorelei, fechando a The Devil Came Through Here Trilogy. Eu já conversei com ele em algumas oportunidades, inclusive eu tinha prometido na entrevista do Grey Hill Incident, aquele jogo de ET, que a gente falou aqui recentemente, tinha prometido na entrevista do Remorse The List, aquele jogo da Hungria, então tá tudo lá. Nesse link você vai lá, tem um monte de entrevista interessante. Da Hungria, que a gente falou que era parte tipo Osasco da Hungria. É tipo isso. Essa entrevista com esse camarada do Remorse The List foi uma das mais interessantes que eu já vi, cara. Assim, uma das respostas mais completas. Eu fiquei bem. Que eu já vi, assim, das que eu já fiz, né? Com desenvolvedor de terror e tal. Então esse Medium é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande, é um negócio que dá trabalho de ter, de manter, no sentido de, né, ir atrás dessa galera e jogar o jogo, eles responderem e manter esse diálogo. E eu acho que são jogos independentes muito icônicos, pelo menos pra mim, né, e que eu considero importantes. Então eu convido a conhecer o Medium dedicado a desenvolvedores de jogos de terror. Bom, é isso aí. Agora, Maxon, a gente vai falar sobre uma série amada, Ainda querida. não. Ainda não. Ainda não? Não. Calma aí que eu tenho um jogo de terror de Portugal pra falar antes. Nossa, eu não tenho maturidade pra jogar um jogo de Portugal, cara. Se ele tiver dublado, cara. Não, ele vai bem na linha desse terror retrô que a gente tem falado bastante aqui, com gráfico de PlayStation 1, sabe? Aqueles polígonos em baixa resolução. Ele chama The Tartarus Key, lançado em todas as plataformas. Infelizmente não tem textos no nosso idioma, porque ele é um jogo de... É um escape room. Tem saído muito jogo de terror assim. Ele é constantemente você escapando de salas, ou de uma casa, ou de uma mansão, ou de lugares ainda mais tenebrosos. Você acorda num quarto sem saber por que tá lá. O negócio é meio cubo também, né? E aí? Como que você vai fazer pra ir pro próximo lugar ou entender como fazer? Examina a coisa toda, acha uma chave aqui, uma pista ali, um desenho, uma anotação. Aquele quadro tá meio torto, mexe aqui. E vai ficando muito complexo. E o mais interessante desse The Tartarus Key é que você não joga só com a Alex. Digo, você controla a Alex, ela é a protagonista. Essa jovem que, cara, você fica fã dessa mulher. Né? Ela é fantástica, essa personagem. Só que aí, rapidinho, você acha o walkie-talkie que existe uma outra pessoa na mesma circunstância que você. E aí vão aparecendo pessoas também que estão nessa mesma situação. E você tem que tirar elas de situações de vida e morte, de risco completo, assim. E elas podem ou não morrer. E o jogo desdobra para caminhos diferentes, dependendo de quem você salva, de quem você consegue salvar. Então é um jogo difícil, é um jogo muito em cima de quebra-cabeça, é super tenso, tem momentos de contagem regressiva ali que é tenebroso o negócio. E eu vou te falar uma coisa, fazia tempo que eu não tinha vontade de ver um outro final do jogo. Porque eu tive um desfecho, não fiquei satisfeito com aquele final, tem lá o epílogo, né, com os textos do que se passa com aqueles personagens depois desse final, mas é um final assim que, tipo, deixa a desejar no sentido de, pô, tem alguma coisa muito mais sinistra acontecendo nesse lugar. O que é esse tal de Tartarus? Uma sociedade secreta bem na linha Illuminati, Opus Dei da vida, sabe? O Tártaro, para os gregos, é um inferno, né? Então, a chave do inferno. Então, vale muito a pena você se dedicar ali, quebrar um pouco mais a sua cabeça. Inclusive, o último quebra-cabeça é muito difícil. Eu fiquei lá uma tarde inteira nele, cara. Caramba. Pra você ver o final verdadeiro desse jogo. É muito interessante, dá uma guinada brutal.
Baita jogo, cara, dessa linha terror retrô. No Steam ele tá saindo R$ 60. Eu acho que é altamente justificado esse preço. É um baita terror retrô. E assim, não é só a estética, né? Essa estética noventista. Mas ele puxa uma coisa muito primordial dos jogos de terror, que são esses quebra-cabeças. Ele não tem combate, ele abre mão de criaturas, né, do sobrenatural. Digo, male-male, assim, male-male. Mas o foco são quebra-cabeças de raciocínio lógico, de você ler, analisar, se debruçar ali. E você vai desde fazer drinks até ler fórmulas e fazer conta. É um negócio cabeçudo, você tem que gostar de quebra-cabeça. Senão é só Eu gosto. frustrante, é só bem frustrante. Eu sou chegado num quebra-cabeça. Então, eu acho que vale a pena dar uma chance. Uhum. Mas desculpa ter te interrompido, Romulo. O que você tava falando aí antes de eu... Tava falando que agora, recentemente, tivemos aí o lançamento no cinema de Sobrenatural, A Porta Vermelha, né? E agora foi lançado agora, no começo do mês, não foi? Faz umas semaninhas, ele é o 5º filme da franquia Sobrenatural. Altas expectativas, Sobrenatural é a minha franquia favorita de terror recente. É só a franquia favorita do James Wan? Ah, vou além, cara, tipo, coloca todas as franquias dos últimos 20 anos de terror aí. Atividade Paranormal, Invocação do Mal, Terror no Pântano. Caramba. Essa é a minha favorita. Poxa, agora eu fiquei impressionado. Agora a barra subiu, né? Aqui pra... Cara, eu gostava de todos os filmes, os 4. Esse foi o único que eu não gostei. Saí do cinema chateado. Peraí, você não. Primeiro vamos falar assim, são 5 filmes agora com esse, né? Mas é aquela maluquice de os caras começaram a colocar prequel, né? Então a ordem certa, vamos lá, né? A ordem certa para você assistir o Sobrenatural, a ordem cronológica, não certa, né? Você assiste do jeito que você quer, mas a ordem cronológica é o Sobrenatural, capítulo 3. Na verdade, assim, existem cenas do 4 que antecedem o 3. Então o 4 ele passa pra trás do 3 e vem pra trás do primeiro também. E enquanto que o 3 também vem pra trás do primeiro. Pelo que eu me lembro, que eu tava vendo também, é o capítulo 3, né, 2015, depois é a Última Chave, que seria o 4, né, que é de 2018, depois o Sobrenatural, que é o primeiro, seria o terceiro na cronologia, depois o capítulo 2... E aí agora esse que é a continuação direta do capítulo 2. Então isso aqui dá um fechamento pra família Lambert, que é quando a coisa toda começou. Inclusive uma curiosidade, os atores aqui são os atores do primeiro filme maiores, né, já crescidos. Era tudo criança, tipo o Ty Simpkins e o Andrew Astor, que são o Dalton e o Foster, os irmãos, né? Uhum. Filhos do Josh e da Renee. E, tipo, eu gosto tanto que esses nomes, assim, pra mim, eles vêm naturalmente. Mas o grande lance é que, então, pra mim, Sobrenatural é um filme da Elise. Então é quando ela enche e ela brilha, assim. Né, eu adoro ela como atriz. Desde quando eu vi ela no primeiro Hora do Pesadelo lá. Ai, sim. E aqui ela né, é o foco. E nesse filme ela... Né, esse filme, infelizmente, é o lance lá do pai e do filho. O Dalton, ele teve toda aquela história no primeiro Sobrenatural, da viagem astral, dele se perder, não conseguir voltar pro corpo, e um demônio tá interessado naquele receptáculo vazio, né? Aquela casca. Sim. E a gente descobre que no decorrer da franquia que o Josh, o pai dele, também ele era versado na arte da viagem astral. E a própria Lin Shaye, a própria Elise, ela suprimiu isso, né? Ela fez com que ele esquecesse dessa capacidade. Deixasse isso pra trás, né? É verdade. E aconteceu mesmo... Era meio que um tabu, né? Assim. Aconteceu mesmo com o Dalton, né? Uhum. Nesse filme o foco é o Dalton na faculdade. Então ele vai fazer artes. Tipo, os Lamberts meio se desmantelaram. A família, né, cada um foi para um lado. Por que será, né? Estão separados. Assim, enquanto continuação do filme 2, ele traz umas questões que são interessantes. Mas enquanto filme de terror, todo aquele lance do The Further, da viagem no além, que é basicamente um castelo dos horrores que é criado ali, né? Uhum. É onde eu mais fiquei decepcionado. Assim. Não é nem aquela coisa... da rotina na faculdade, a aula de arte dele me fez até pensar que poderia desenvolver algo mais interessante, mas infelizmente não. Foi só um artifício para trazer de volta algo hipnótico
para que ele passasse a se lembrar dessas coisas reprimidas nele, né? Que no caso não foi mais a Elise, afinal de contas, né? Imagino eu que você está aqui assistindo, ouvindo um programa de sobrenatural, você tem assistido pelo menos o primeiro. Sim. E no final do primeiro ela morre, né? E o 2 ele é uma continuação daquelas que começam exatamente do final do primeiro, que pra mim é excelente. Eu gosto, quando pega o resto do sopro de respiração da cena final e começa a próxima. Porque né? quem é que mata a Elise? É o Josh, quando ele tá possuído por aquele espírito da velha de preto que assombrava ele desde que ele era criança. E que tem um histórico com a Elise. Então, o filme 4, eu gosto tanto quanto eu gosto do primeiro, porque é sobre a Elise mais nova, a relação difícil que ela tinha com os pais, o pai que batia nela, a mãe que morreu quando ela era criança, morta por um demônio, por um espírito ali também. Aliás, vamos dar abrir um parênteses também pro Patrick Wilson aí, no papel do Josh Lambert também, que é um cara incrível, né, meu? E ele também agora é a estreia dele na direção desse filme. Por isso foi um tanto mais decepcionante pra mim, que ele fez uma direção assim muito sem graça. É claro que o roteiro é o grande inimigo desse filme. E ele é o primeiro filme que não foi escrito pelo Leigh Whannell. O Leigh Whannell, que é o grande parceiro do James Wan, desde tempos de faculdade, começando ali com Jogos Mortais. O Leigh Whannell, ele começou como roteirista e ator. Ele é o cara que tá amarrado na banheira do primeiro Jogos Mortais. E na franquia Sobrenatural ele é o Speck. Ele é um dos parceiros da Elise lá. É o Speck e o Tucker como os investigadores, né? Os desbravadores do sobrenatural. Ghostbusters lá do filme. Exatamente. Nesse filme aqui, cara, ele deu a história, a coluna vertebral é dele, mas o grande lance é que, tipo, o roteiro é de outro cara. E, infelizmente, é do camarada lá do terrível Halloween Kills, cara. E também do remake da Incendiária, Chamas da Vingança. Nossa, quem que faz o Ele chama remake mesmo? Scott Teams. Não, a atriz que faz o remake é a... Porque o primeiro é a Drew Barrymore, né? Exatamente. Cara, esse remake você chegou a ver? Não. É terrível. Que bom que eu não vi. É com o Zac Efron e a menininha, ela é a Ryan Kiera Armstrong. Lembro. Horrível, cara. Péssimo. Tipo, quem deu a ideia desse cara escrever? Tipo, ele tá escrevendo vários filmes de terror aí, é um pior que o outro. Eu tava vendo algumas curiosidades. Você viu quem que faz o demônio do primeiro filme? O demônio Darth Maul lá, é o mesmo cara que faz o desse filme novo, que ele volta, e é o Joseph Bichara, que é o compositor. É, o compositor da trilha sonora, cara. E outro ponto negativo desse filme novo, cara, a trilha sonora é muito... quase insignificante. Sobrenatural tem uma trilha sonora muito marcante. Nossa, o primeiro filme. Aquele violino. Nossa, é violino. Você tá maluco, né, cara. Aff. E esse aqui, ele perde. Se você é muito fã de Sobrenatural, como eu, né, tipo, de se debruçar ali, de, né, assistir de novo os filmes, o final desse filme me derrubei em lágrimas, assim. Me pegou muito o final. Só que todo o miolo... Do primeiro? Não, desse novo, Porta Vermelha. O final do primeiro Sobrenatural é terrível, tenebrosíssimo. A desgraça feita. Aliás, eu né? digo pra você, cara, o primeiro Sobrenatural, Insidious, ele pra mim é impecável enquanto terror hollywoodiano enlatado, assim. Porque ele tem uma progressão, uma edição que não perde tempo, assim. Você não tem tempo de respirar naquele filme. Eu assisti ele recentemente com a Vanessa, deixa aqui um beijo pra minha digníssima, que não tinha visto. Beijo, Vanessa. Ela ficou chocada com o filme, cara. Eu não vou conseguir. Ela não tinha visto? Não tinha. E ele precede Invocação do Mal, hein? Foi Sim. quando começou a parceria do James Wan com o Patrick Wilson. E mostra... O James Wan dirigiu os dois primeiros, né? Sobrenaturais. O James Wan, ele manja muito de uma direção em espaços confinados, sabe? Ele manja muito de casa mal assombrada. De como fazer você sentir... assim, um mal-estar, mesmo você tá num engraçado, lugar opulento, né, que a gente é enganado, né? A gente acha que o problema no começo, o problema tá na casa, e não tá, né? E é engraçado que o Sobrenatural é o tipo de filme que os personagens tomam decisões, atitudes muito
como a gente faria. Porque tem muita essa coisa Reais, do tipo, os porra, o que realistas, esses né? caras estão fazendo aí nessa casa ainda? Se muda. Próxima cena, Então, caminhão de mudança. sim, é muito bom, cara. É muito bom. Ele vai nessa linha, esse filme, cara. E ele tem cenas muito assustadoras. A Lin Shay é absurda como Elise, assim. É um papel, tipo, que era dela. E até mesmo o filme 3, que eu acho fraquinho, ainda é interessante porque tem a Elise criando um vínculo com o Tucker e o Specs, né? Que são os dois investigadores, né? Eles formando a equipe, o time. E tem uma nova. Eles chamam de parasita, ela chama, né? Que é essa forma que fica atrelada à pessoa ali, né? Sugando a pessoa, obrigando a pessoa a É fazer o algo famoso de encosto, maligno. né? Exatamente. E tem toda essa coisa do further, né? Aquela realidade, entre muitas aspas, nem lá nem cá, e que não existe linha temporal ali, tempo, espaço não existem lá, então tem muito isso, né? Do Josh criança com o Josh adulto, o Dalton criança e o Dalton adulto, pessoas que já morreram aparecem, a própria Elise, né? A presença dela, sobrenatural, espiritual, é muito forte lá e ajuda, continua ajudando as pessoas, mesmo nesse além. Sim. Então nesse filme aqui, cara, ele não te dá resposta nenhuma com relação ao próprio demônio da cara de enxamas, né? Ele é deliberado, né? Ele fica focado na relação difícil entre o Josh e o Dalton. O Dalton é um personagem. Tipo, ele virou um jovem adulto muito insuportável ali, né? Que vai. Que vive uma vida ali de tipo, por que. Ele não sabe o que ele passou. A mãe dele mente pra ele, no sentido de querer proteger ele. Omite, não vou dizer mentira. Aliás, a Rose Byrne no papel da Renai eu gosto muito, assim. Gosto muito da atriz, gosto muito dela vivendo esse personagem. Pena que nesse filme Ela também fez é muito X-Men, né? pouco. First Class, fez. Ah, ela é foda, cara. Ela tem uma filmografia assim surreal, mano. O filme dela que eu particularmente gosto muito é o Extermínio 2. Digo, Uhum. ela fez também o Sunshine, né? Aquele, inclusive, né, a gente falou recentemente do Extermínio, eu tenho pensado muito em Extermínio de uns tempos pra cá. Falando nisso, você sabe, você já assistiu um filme de zumbi de terror chamado One Cut of the Dead? Filme japonês? Não, Nunca assistiu? não. Pois é, pra mim é um dos melhores filmes de zumbi de todos os tempos. Ô, Max, mas toda vez que você fala de um filme foda de zumbi, você fala que é um dos melhores de todos os tempos, Plano cara. Sequência dos Mortos. Ah, então me fala Porra. quando eu falei isso pela última vez. Aí fica difícil, cara. É porque eu não Não, falei. ó, você falou do Trent Busan. Exatamente, pra mim é Trent Busan, Extermínio, Plano Sequência dos Mortos. Hum, e qual que a gente falou do que foi feito em Londres? Extermínio, porra. É verdade. É que a gente falou dos três. Você que tá Faz meio. Você tá meio avoado aí, Romulo. Presta pouco atenção. tempo. Não, cara, porque o Trent Busan é foda. Ô, aquele filme é Eu demais, falei cara. desse filme, do Plano Sequência dos Mortos, porque não sei se saiu ou vai sair um remake francês dele. Eu achei isso muito inusitado, assim. É, a gente sempre, os remakes são sempre americanos, né? Norte-americano. Pois é. Então, assim, assiste esse filme e vê se eu não tenho razão. Hum. Ó, de qualquer forma, cara, a franquia Sobrenatural é uma que eu tenho um carinho muito grande. Esse filme aqui supostamente era um desfecho. Foi o desfecho da família Lambert. Ele faturou muito dinheiro. Tipo, aquela coisa Blumhouse, né? Um orçamento enxuto e uma bilheteria absurda. Tipo, ele já faturou mais de 10 vezes o que ele custou. Então com certeza absoluta vai ter mais. Não, e a parceria Jason Blum e James Wan ali O é. James Wan, ele tá afastado dessa franquia. Ele aparece lá como produtor, mas ele tá afastado. Quem é produtor de Sobrenatural desde o começo é o Warren Pelly, que é o criador de Atividade Paranormal. Então tem muita gente muito do terror envolvida nessa franquia, né? E assim, se você vai procurar notícias, você vai ler que no passado o próprio Jason Blum já mostrou interesse em fazer uma mistureba aí entre Sobrenatural e... Vocação do Mal? Não, Invocação do Mal não é da Blumhouse. Como que chama aquele outro filme de terror com o Ethan Hawke? Sinister. Sinister. Como que é o nome em português desse negócio? Não sei se funciona, mas Jason Blum é o homem do dinheiro. E também já foi anunciado também há um tempo um spin-off da franquia Sobrenatural. Então assim, não vai parar, cara. Não vai parar, é muito dinheiro envolvido.
Eu só espero que, assim, tragam novos personagens, sabe? Eu acho que já foi de Família Lambert, a própria Elise, ela pode amarrar, costurar com outras coisas. A gente tem um amigo da Elise, né, o Carl, que ele aparece, é ele que inibe essa projeção astral no Josh, no Dalton. Esse filme ele faz de novo essa coisa de trazer cenas dos filmes passados, em especial uma cena muito marcante do segundo filme, para dar uma outra perspectiva. As melhores cenas desse filme novo são cenas dos filmes passados, mostradas sobre outra ótica, que essa franquia faz isso muito bem. É bom, é tipo um flashback, mas do que a gente não tinha visto, É é isso? que como esse The Further ele não tem passado, presente e futuro, se é pra frente ou pra trás, pouco importa, entendeu? O que importa é que Entendi. vai ter ali algum tipo de interação que vai mudar o que tá acontecendo agora na realidade daquela pessoa fora de lá, né? Ela tá ali convulsionando enquanto o espírito dela tá passeando, mas esse espírito pode ser ajudado. Como já aconteceu tantas Entendi. outras vezes na franquia, acontece nessa aqui também. Uma coisa que eu queria dizer é que esse filme ele tem ali uma personagem que é a amiga a colega de quarto do Dalton na faculdade, Uhum. vivida por uma atriz chamada Sinclair Daniel. Eu não fui muito com a cara, sabe? É aquela coisa dessa personagem aparecer só pra contrastar com o Dalton, que é todo taciturno, todo, sabe, sombrio pra baixo, e aparece uma personagem super animada, super alegre pra cima. Hum. Me É pra pareceu. tentar dar uma balanceada ali, Pra mim não mas não funcionou. funcionou Pra muito mim, bem. É, particularmente, não. Então ele coloca muitas situações que de susto, de jumpscare, que pra mim não funcionou definitivamente, cara. Desculpa aí, Patrick Wilson, mas você como diretor, é um ótimo ator. se quiser, né, é difícil dirigir, atuar, né? Mas ainda assim, eu acho que o grande nêmesis desse filme é o roteiro, cara. O texto é fraquíssimo. Tirando alguns momentos da relação do Josh com o Dalton, que pra quem é fã pega muito, mas ele falha também em ser um filme completo pra quem nunca viu nada de sobrenatural. Afinal de contas, esse filme não tem um número 5 ali, entendeu? Hum, Então alguém que tá querendo ver um filme de terror cai nesse aqui, não vai entender nada, vai ficar perdidaço, cara. Eu acho, né? Se você aí nunca assistiu Sobrenatural e caiu nesse aqui, tropeçou e caiu em uma porta vermelha, me diz aí. é. Mas é isso que eu tenho pra falar desse filme, da franquia, que é muito querida por mim. Tô feliz de falar sobre. Lá no Mais Que Horror eu fiz vídeos dos filmes passados. Sim. Não de todos, né? Conforme o canal foi existindo, eu fui fazendo. Mas estou feliz de falar, mesmo não tendo gostado desse novo. É um filme muito aquém da franquia como um todo. Ainda assim, pô, é importante a gente falar dele aqui, né? Sim, com certeza. É, ainda mais com a importância que ele tem pro terror atual e dos últimos 20 anos, como você falou, né? A gente pegar os caras aí, o James Wan aí, Qual que é a pô. sua franquia de terror preferida dos últimos 20 anos, Fábio? Cara, parando pra pensar assim, e franquia, cara, eu sou muito purista, meu. Eu gosto das coisas velhas. Não, tô falando das recentes. Vamos lembrando aí, tem Sobrenatural, tem A Entidade, tem Invocação do Mal, Invocação do Mal, tem Terror no tem, Pântano. tem o Turno Pântano, tem Atividade Paranormal. Eu acho que é Atividade Paranormal. É mesmo? Você assistiu o Por último? conta do primeiro. Não, mas o primeiro foi algo que me remeteu a Bruxa de Blair e a Bruxa de Blair pra mim foi puta que pariu, meu. Primeira vez que eu vi aquela porra lá, eu fiquei com Eu gosto muito de cagaço. Atividade Paranormal também, cara. Eu gosto muito particularmente do 3. Eu acho aquele filme, rapaz, que foi quando apresentou o conceito de bruxaria, voltou, né, contou a história lá atrás, de quando elas eram crianças. Gosto bastante também. Gosto muito também. Eu não sei, o Final Destination lá, o Premonição, é cravado nos anos 2000 ali. Dá pra considerar. Eu acho uma franquia muito boa também, gosto Porra! muito. Inclusive, né, Não, vai ter um filme novo. O sexto filme aí tá nossa, pra sair. toda vez que eu tô na estrada, e eu tô muito na estrada, e eu vejo um caminhão carregando madeira ali, bicho. Ó, outra franquia também recente é a Terror no Pânico na Floresta, Pânico na que Floresta. teve recentemente o sexto ou sétimo filme que chama só Wrong Turn, o nome original, né?
Tem um que é de Rape Revenge, que é aquele da Spit on Your Grave, Esse aí como é tem que uns é? 3 filmes. É, Tira o remake, tem o original, o remake mais 2, se eu não me engano. Mas realmente, tipo, são muitas as franquias de terror recentes, né? E tem coisas mais undergrounds também, tipo, eu gosto muito do Blackwell Ghost. Já viu essa? não, Pois é, essa tem 7 filmes, desculpa, 6 filmes, de mockumentary. A franquia ainda tá rolando. Ano passado foram 2 filmes, só ano passado. O cara se diz. Ele é ele ali. O cara tem uma comunidade no Facebook pra ajudar a desvendar os mistérios do filme. caramba, Cara, eu sou apaixonado em The Blackwell Ghost, cara. Se você um dia quiser pegar o bagulho aí, são 7 mesmo, viu? Ano passado foram 2, o 6 e o 7. O primeiro filme é de. Como que é? é tudo canônico e Tudo, tudo. tudo continuação, tudo extremamente importante. O primeiro é de 2017. Pensa, de Ai, 2017 já tem 7 filmes. é um por ano. É. Esse eu tenho um carinho muito, muito grande. Aí tem também o Hell House, né, que tem 3 filmes. E dá pra ir pra uns caminhos do submundo aí, de coisa obscura. Mas fico feliz a gente falar de sobrenatural, Romulo. E fico feliz a gente estender essa conversa pra galera que nos acompanha, porque, pô, é um prazer conversar com o pessoal sobre terror, como a gente vai fazer agora, né? Sim. E a gente vai voltar aqui no Eu Street Morta 64, porque o 64 teve um comentário só até então, mas a gente foi dar uma olhadinha lá, porque a gente sempre tá de olho também, né, nos comentários, e aí a gente, meio que atrasado, mas ainda há tempo, temos 2 comentários aqui do Sick Shark, nosso querido Sick Shark Dope, é, e eu vou começar, esses comentários são do Eu Gente Morta 64, que a gente falou sobre o remake da Protogênese do Immersive Sim e no passado macabro de M. Ou seja, A gente falou de Condado Maldito, de System Shock, um choque, né? Então vamos lá. O Sick Shark me mandou aqui, ó. O The Swapper eu nunca ouvi falar, Max, mas fiquei muito interessado. Dei uma pesquisada e só de ver algumas imagens eu fiquei sem ar. Essa temática de um ser duplo de nós mesmos me fascina. O Alpes do Lantimos foi o primeiro que eu assisti dele. Tem uma história engraçada de pegar o finalzinho dele na Record. Como assim? Mas Passou peraí, Alpes na peraí, Record? peraí, peraí, O quê? para tudo. Não. Não, 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 não. Aquele momento em que o filme encerra e não aparece mais o nome. Foram anos atrás sem sucesso. Até que quando comecei a conferir a filmografia do cara, Alpes Dente Canino na sequência foi a solução e explosão. A série do Cronenberg eu vou fazer a série do Cronenberg eu vou fazer o caminho oposto para ter uma percepção diferente de vocês. Então, aí vou trazer aqui minhas impressões por aqui. Por Pô, favor, cara, faça por isso. Vai ser favor. bem diferente do que a gente comentou, vai ser bem legal essa conversa. Eu não Sim. acredito que passou Alpes na Record, cara. Não acredito. Você criou esse. Você criou isso aí na sua mente. Não, Isso é uma não existe. fanfic do fundo do mar. Ô, Sick Shark, tava eu e o Max aqui antes de conversar, do programa começar, e a gente tava vendo, porra, é muito bizarro, né, cara? Vocês que são ouvintes, vocês são íntimos nossos, mas a gente não é íntimo de vocês, porque vocês conhecem tanto da gente, a gente conhece pouco de vocês, né? Só através dos comentários aí. E o Six Pô, Shack Sick tem Shark, comentado tanto aqui, né? sim. Ah, pô, mas eu já considero. O que dizer sobre esse tubarãozinho que mal conheço e considero pacas, né? Ó, aí tem mais um comentário dele aqui no programa 64, que ele fala assim: Nhaque, damn, you have boss, son. Nhaque, rapaz, diria que Sobrenatural é a franquia que eu mais curto do James Wan. Tô bem afim de ver esse novo aí. Então tá aqui um programa que a gente fala bastante dele. Invocaverso eu gosto, mas só vi os 3 principais. O resto me deu uma preguiça e pretendo não ver kkkk. Mas o que concordo é que é uma máquina de grana. Igual diz o Jetro, é o famoso terror montanha-russa de shopping mega lucrativo, hehehehe. E quero ser esse documento. E quero ver esse documentário seu sim, Romulo. Não sou de São Paulo, diria que sou um tubarão dos mares do Nordeste, kkkk. Abraço, mais feras. Vou te falar, cara, quando eu fui pra Recife, gravar um programa lá no shopping de Recife, Hum, que eu passei na praia, inclusive nesse dia estavam gravando Aquários.
no hotel lá em Recife. Isso aí me marcou muito. Pera, Aquários do quê? O filme da Sônia Braga ou... Exatamente. Esse filme é incrível. Eu amo esse filme. Você acredita na coincidência disso? Acredito. Do Kleber Mendonça Filho, eles estavam gravando. E depois, quando eu assisti o filme, que eu vi, caralho, eu tava aí. Incrível, incrível. Então a cena que ela canta Queen, Fat Bottom Girls do Queen, que ela coloca o disco na vitrola, assim. É foda. É lindo, é lindo, é lindo. Então, aí tinha placa de aviso de tubarão em todo lugar e as pessoas no mar, mesmo com a placa. Eu fiquei desesperado, cara. Desesperado. Meu Deus. Seus malucos, seus maníacos. Você tá maluco, eu fiquei vendo tipo, aquilo. final do Planeta dos Macacos, você joelha na praia. You maniacs! Meu Deus, cara. Nossa. What have you done? Mas ó, Sick Shark, obrigado, viu, pelos comentários. E vamos conversar mais sobre o sobrenatural aqui. Nessa edição, especialmente. E vamos pular para os comentários do programa agora 65, né? Que a gente falou sobre Black Mirror e a volta do Clock Tower. Entre muitas outras coisas, tem sido muitas temáticas, né? Sim. E temos aqui o comentário da Aruka. 14 minutos atrás, que maravilha. Aruka 026 aqui, ó. Oi, meninos. Gostei muito dos episódios com a Zazie e o que tem a Salma e o carinha do Breaking Bad. Da Zazie, a Salma e o carinha do Breaking Bad. Tô falando dos episódios da sexta temporada do Black Mirror. Aqui, ó. Me assustei o quanto ela estava inexpressiva. Nicole Kidman é outra que entra na faca, mas não aceita a idade. Risos. Pretendem falar de A Haunting in Venice quando sair? Vai ter Michelle Yeoh e tô bem feliz. Beijos. Com certeza. Sim. A gente às vezes atrasa, mas a gente fala. Pode crer que... Por exemplo, tem uma série da Netflix, sul-coreana, chamada A Lição, que eu tô falando pro Romulo assistir isso faz tempo. Sim. E quando ele assistir, a gente vai. Sim. Esse aí chama A Noite das Bruxas, né? O A Haunting in Venice. Que é o Kenneth Branagh ali fazendo o Poirot da Agatha Christie, né? O cara abraçou isso de vez, tá? Indo um atrás do outro. Então, pra mim é alto nível. Falando do episódio do Black Mirror que tem o Aaron Paul, né? O Jesse Pinkman do Breaking Bad. Cara, eu assisti com a Jaque e uns amigos, um casal de amigos. E da segunda vez, ainda mesmo assim, ainda foi impactante pra mim, assim. É realmente algo. E obrigado, viu, Aruka, pelo comentário. Volte sempre, volte mais. Vamos conversar sobre terror aqui no Eu Sou Gente Morta. Ó, mais um comentário do Sick Shark. Ele vem aqui no Nhaque, estamos em 2023. Isso sim é muito Black Mirror, Nhaque. Realmente, sobrevivemos, hein? Tô animado pra ver essa temporada e cogito algum momento estar revendo também. Hehehe. Curtir a caminhada que deram pelos episódios. Eu vi muita gente falando mal pela falta da presença do fator tecnológico, mas pra mim o argumento de vocês sobre o medalhão encerra o bate-boca. Em algum século ou milênio isso já foi a tecnologia. E ainda só que de uma forma mística. Também acho louco o tempo que leva entre as temporadas ou produções que assinam o nome do projeto. A Netflix meio que cancela por nada e oculta números de audiência até dos desenvolvedores. Quando é sucesso, aceitam renovar. Quando eles julgam um fracasso, cancelam sem dó. Essa greve de roteiristas e atores precarizados não é à toa, com certeza. Inclusive teve até o papo, né, de que a Netflix estava continuando o Sandman sem o Neil Gaiman, que está de greve, e aí eles voltaram atrás e, né, o Sandman, a segunda temporada, não está rodando sem o Neil Gaiman. Eu acho que a única série que está rolando no meio dessa greve é a House of the Dragon, a Casa do Dragão, da HBO, né? House of the Dragon não, Sim. House of Dragon. Não, é House of the Dragon, né? A Casa do Dragão. Bom, eu já estive dentro lá e eu sei que os caras realmente, eles têm uns critérios meio estranhos. Por exemplo, o Sandman mesmo, que mesmo antes de estrear a primeira temporada, já tinha dentro do servidor lá, que a gente, como funcionários da Netflix, tinha acesso, já tinha dentro do servidor já, inclusive os nomes dos episódios da segunda já, entendeu? Então, enfim. Pois é. Me processem! Ó, continuando o comentário dele aqui, ó. Até quando essas plataformas compram algum filme ou adquirem os direitos de distribuição, não dá pra saber se o que eles pagaram para os criadores se equivale ao que vão lucrar com aquilo.
traça um paralelo com músicos que vendem seus catálogos para grandes gravadoras. O que eles recebem ali não é nem 1% da receita que aquelas faixas irão render a longo prazo. Abraço, mais feras. É, cara, o mundo cruel. É o dinheiro na mão, né? É o dinheiro na mão é o que manda pros caras aí. E ele continua aqui, ó, o Nhaque. We need an exterminator. We need Godzilla. Nhaque. Meus Kaijin favoritos, já começando o appzinho falando de Kaiju e Clock Tower. Pirei demais com essas novidades. Só faltou o DJ Rômulo colocar um riffzinho do Godzilla pra tocar de fundo. Ah, O mas ele vai DJ fazer. Ele Rômulo. vai fazer quando sair o Godzilla no fim do ano aí. Mas tá perdoado, hehe. Shin Godzilla é muito bom e eu sempre amo quando grandes obras retornam com produções vindo de seus países de origem. É Ah, muito mas bom aí, mesmo. Sick Shark, sempre tem Godzilla japonês, né? É assim com a série do Grito, onde retornaram suas origens, onde se uniram suas origens. Amo, Clo- amo a série do Ju-On, Grito, da Netflix. Amo. E eu fico triste que poucas pessoas assistiram, poucas pessoas comentam sobre essa série. Queria que tivesse mais. Tenho mais que horror sobre, porque é realmente refinado. Clock Tower tem nem muito o que dizer, só que amo pra caramba igual a Fatal Frame. Rejoguei até recentemente o de Play 2 no emuladorzinho. Amo muito as sensações que a trilha dessa franquia me traz. Espero que eles detonem nessa nova empreitada também. Teve até uma época de minha vida que eu deixava rolando direto no som de casa as trilhas sonoras de Clock Tower, enquanto eu fazia os afazeres de casa e ficava ali ouvindo. Nossa, eu também já fazia isso muito com Game Music, que é Sick Shark, muito, mas muito mesmo. Teve um dia em que um primo meu chegou e zoou falando: Conde Vlad, where's you? KKK. Achei interessante esse novo game do cara que fez Grey, mas o que tem me assustado esses tempos são os jogos do Fears to Fathom. É bom, hein? É bom, hein? Interessante isso aqui. É muito indie isso. Eu joguei só aquele capítulo grátis. Mas tem muitos outros, né? Ele continuou dizendo que é um jogo que é baseado em fatos, meio relatos pessoais que enviam para o desenvolvedor do jogo. É Aí interessante. ele faz meio que em cima disso. Joguei o Carson House e achei bem sombrio, cara. Todo game de terror que começa com uma premissa simples são os que mais me pegam. Tipo, é o personagem trabalhando ali, eu voltando de bike pra casa. É, o cara sozinho à noite, com os pais fora, ele fazendo lição de casa, essa premissa assim começa bem qualquer coisa. E o negócio vai degringolando. A gente falou recente de um aqui também, é, de uma pintora que estava em casa na noite sozinha, né? E aí ela Uhum. recebe aquele disquete e aí aparece uma entidade sobrenatural. Ela recebe um disquete pela porta da frente de casa e é tipo uma entidade sobrenatural forçando ela a jogar o jogo. E aí tem essa coisa da casa dela à noite, o jogo em si, que é um adventure textual, e como as coisas começam a conversar umas com as outras, chama Suffer the Night. Dá uma olhada nesse Sick Shark, eu acho que você vai gostar. É isso. E aí tem o próximo aí, o Max, do nosso amigo aí, que você. O grande mestre do terror Vikintor, O cara. mestre. Que honra Sim. recebê-lo aqui de novo. O Vikintor tem feito uns jogos. O Vikintor tem feito um jogo 3D de terror, bem naquela linha Screaming Mad George, que eu sei que ele ama de paixão e compartilhamos esse amor pelo Screaming Mad George. Daí o Vikinton diz assim: Salve Maxon e Romulo, tô aqui juntando as moedinhas para o Clock Tower. E se der também o Gex. Pode crer, nesse evento que anunciaram o Clock Tower, eles anunciaram o relançamento de vários jogos, inclusive uma trilogia Gex. É tanto horror esse ano que não sei como acompanhar. Aliás, tô num hype imenso para o trailer do primeiro game do Piropico, criador de vídeo creepypastas, username 666, Poco Poco Shopping e do curta My House Walkthrough, que é uma personalidade aí que me inspira muito. Cara, eu conheço esse camarada, eu tenho quase certeza que ele é japonês, né? Ele é um criador de conteúdo, realizador, cineasta, agora game dev japonês, porque você compartilhou no Twitter e eu assisti o trailer, eu assisti esse curta-metragem do Poco Poco Shopping, que é uma coisa, no mínimo, perturbadora, bizarra pra cacete, e não sabia que ele tava fazendo um jogo. Fazia tempo que eu não entrava no canal dele de YouTube lá, né? Pra dar uma conferida. Então quer dizer que não tem nem nome ainda, não tem nada, né? Mas eu vou dar uma olhada lá se tem algum conteúdo já, se tem alguma coisa dele fazendo o jogo. Mas ele é uma figura importante do terror aí, underground, que fazia tempo que eu nem pensava nele, nem lia a respeito.
E é muito sensacional receber você aqui, cara. É um lisonjeio sempre falar com você aqui no Eu Ouço Gente Morta. Valeu pelo comentário, Vikintor. E aqui eu tô vendo aqui, ó, o Sleeporn, né, o iCal, Ah, é a galera que respondeu a nossa pergunta. Que a gente, sim. né, uma cópia do Guilty, né, e a pergunta era qual o primeiro jogo da Tequila Works e em que ano ele foi feito. E a resposta é Deadlight 2012. Porém, o primeiro que respondeu e que levou o jogo, eu já falei com ele no particular, né, já mandei o código e tal, foi o André Firfa. Né, ele foi mais rápido, respondeu primeiro e levou uma cópia de Guilty de Xbox. E aí, nesse meio aí do caminho, temos outros dois comentários, Romulo, se você quiser puxar aí, por gentileza. É, o Philip Frost 7413 aqui mandou mais um programa de altíssima qualidade. Parabéns, grandiosos mestres Maxon e Rômulo. Pô, Obrigado. Phil, a gente que agradece, cara, você tá aqui com a gente, ouvindo, comentando. Um prazer, cara, a gente faz com muito carinho. Próximo comentário do André Firfa, então, ó, ele mandou: fui hackeado e passei uma semana tentando recuperar o canal e consegui. E agora, como de costume, vou dar algumas dicas de filmes. O André é nosso grande o homem das dicas, Cara, né, eu não dos conheço, filmes. eu tô antecipando, eu não conheço nenhuma das dicas. Rapaz. Sinopses aqui, ó. UFO Sweden. Uma adolescente suspeita que seu pai foi abduzido quando ela era criança e está determinada a descobrir a verdade com a ajuda de uma associação de ufólogos amigos de seu pai. Esse tem uma. Esse é, ele separou bem o nome do filme, a sinopse e aí um comentário dele, né? Esse tem uma vibe aventura barra mistério no estilo Spielberg. Porra, bom. Cara, já tô Ó, anotando aqui. o segundo aqui, ó, Dark Encounter. Aí a sinopse é: menina desaparece e um ano depois de uma reunião entre os pais e amigos, luzes e sons estranhos são observados na floresta do lado de fora. E as coisas estranhas começam a acontecer. Gostei, hein? Muito. Meteu um final do filme surpreende. O terceiro filme aqui é O Inimaginável. Aqui, ó. A Suécia enfrenta um ataque misterioso. Será que o segundo é da Suécia também? Porque o primeiro é o Sweden, esse é da Suécia. Tá só no cinema sueco, né, o André? Vamos lá. A Suécia enfrenta um ataque misterioso enquanto um cara tenta se reunir com seu amor de juventude. Aí ele fala assim: quem ou o que está atacando é o que prende você. Porra, obrigado, André. Obrigado Obrigado, mesmo. cara. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum desses filmes. A informação que você perguntou é do Reino Unido, o Dark Encounter, mas já vou, anotei tudo. Nunca tinha ouvido falar, cara. Eu sou muito interessado em terror de ET, né? Terror alienígena. Eu, particularmente, o único de ET que me fez passar mal é o Contato de Quarto Grau. Nunca assisti nada. O Fogo no Céu quando eu era criança, mas eu era bem moleque. E aquele Intruders, aquela série que passava no SBT também, me dava uns arrepiozinhos, mas quando eu era bem pivete. Eu nunca mais revi esses aqui, mas, porra, nunca tinha ouvido falar desses mais recentes que você comentou aqui, já tá tudo anotado para assistir. E valeu mesmo pelos comentários. E parabéns por ter ganhado o Guilty. Espero que você Uhum. goste do jogo. É um jogo especial de terror. Fiquei muito feliz da gente ter recebido a cópia aqui para poder presentear vocês. E é assim que a gente acaba a edição dessa semana do Hoje Gente Morta. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Nos encontramos no próximo episódio. É isso aí, valeu, tchau. Tchau, tchau.